Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Cristina, eu sou anfitriã do podcast Alma Sagrada. Seja bem-vindo. Já peço que você se inscreva no canal, convide um amigo. Você quer crescer? Quer se desenvolver? Quer aprender sobre espiritualidade consciente? Quer conhecer novos mundos? Nada melhor do que um podcast. Através de um podcast, você pode viajar para várias geografias assistindo. Porque histórias, pessoas representam lugares, consciências coletivas, religiões, fé. Tudo isso você encontra através de pessoas. E hoje eu estou recebendo um convidado que para mim é muito especial. Estou muito feliz de recebê-lo aqui, tá? O nome dele, você encontra ele nas redes sociais como Domingues, vai aparecer aqui quando ele se apresentar. Ele é polêmico, tô logo avisando. Se você não aguenta falar ou discordar sobre religião, você nem vai assistir esse podcast, não entra pro play, porque aqui o negócio é para adulto. Mas se você quer fortalecer a sua criança interior, pode me contratar que eu sou uma boa terapeuta. Domingues, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pela apresentação. Sabe que a minha ideia não era ser polêmico? Acredito, Não era, é natural, né? sim, não era. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Realmente fiquei muito feliz pelo convite, porque aqui eu percebi desde o começo que seria um espaço onde eu poderia falar. Aqui você pode ser você Obrigado. e coma suas broncas. É bom porque a gente instiga e depois você cura na terapia, né? Terapia, A gente exatamente. quebra a pessoa e depois Então, você cura. eu sou consteladora familiar, né? E os Boa. crentes têm muita resistência com a constelação Sim, familiar. sim, Mas tá tudo bem, já tá bacana. acostumada já. Eu estudei um pouquinho, é bem Da interessante. constelação Sim, é muito bom, sim, é sim. maravilhoso, mudou a minha vida. Eu Uhum. sempre fui do Ministério de Libertação dentro da igreja. Sim. Eu era a irmã do coque. Expulsar demônio, ora, intercessão, jejum, Dá pra marcha. imaginar. Desde a minha adolescência toda, eu fui criada nesse ambiente por conta da minha mãe. Sim. Só que um dia Deus falou, eu vi a minha vida atrasada, uma porcaria a minha vida. Eu falava, Deus, me mostra onde tem demônio na minha vida pra eu fechar as brechas. Uhum. E aí Deus falou pra mim, minha filha, é emocional. Sim. Sua questão não é demônio. Aí eu fui aprender sobre o lado emocional do ser humano. Uhum. E aí foi quando eu conheci a constelação familiar, me identifiquei muito porque tinha um pouco do que eu já fazia dentro da igreja, Sim. né, dentro do Ministério de Intercessão. E aí eu me apaixonei e tô aí galgando nessa área terapêutica, mas eu ainda sou chamada de bruxa, É? é, de espírita. Outro dia É. eu até fiz um vídeo, né? Eu falei, meu Deus, será que eu sou uma médium? Será que eu sou pastora? Será que eu sou Allan Kardec? O que será, né? Deus, eu não sei, porque cada um lá no meu Instagram dá um nome, me dá um Uhum. título, Te eu define, me né? defino, mas tá tudo bem. Eu quero que você conte pra gente um pouco da sua história, Sim. de onde você veio, qual é a sua origem, né? Você fala muito que a origem não define o futuro, eu acredito muito nisso, mas a gente precisa reconhecer que a origem, ela é muito importante para entender quais as crenças que a Sim. gente já nasce, que a gente já herda. E de onde você vem? Perfeito. Eu sou de São Gonçalo, sou do Rio. Fui criado em família pobre, família bem humilde, lá em Jardim Catarina, um bairro bem perigoso, bem violento. E aí jogava futebol. Joguei futebol até 18 anos, viajei um pouco. Não fiquei nem rico, nem famoso jogando bola, como a maioria dos jovens que jogam bola. E aí com 18 eu comecei a trabalhar na área da barbearia. 18 para 19 comecei a trabalhar. Casei com 20, casei novo, né? Vou fazer agora 11 anos de casado. E aí trabalhei numa barbearia, abri meu primeiro negócio. E o empreendimento começou ali a mudar um pouco a minha realidade. Mas em 2019 eu fui para Portugal a trabalho. Fui Com sua trabalhar. família? Eu fui sozinho, minha esposa foi um pouquinho depois, um mês depois, não tinha filho ainda. Ah, tá. Falei, irmão, vamos fazer uma aventurazinha? Vamos morar fora. Tinha vontade de morar fora. Sim. E a gente foi, e aí a minha cabeça começou a mudar ali. Então, da minha realidade, né, da onde eu nasci, e para quem é o Felipe hoje, teve muito esse antes e depois, assim, de ter morado fora, pelo que você falou. A cabeça
conseguir conhecer outras realidades. Sim. Porque até então a minha vida era só dentro do bairro. Casei com 20, dos 20 aos 25 eu vivi muito na igreja. E aí nesse período pregava em muitas igrejas, liderei célula de casais, fui professor de EBD há Eu muito também. tempo. Fui Sou de EBD. professora de EBD e superintendente, que é assim que É? chama na Assembleia, né? É. Superintendente. Legal. Foi aí que eu me apaixonei pela educação. Bacana. Porque eles inventam isso, né? Superintendente, vice-presidente. A galera gosta de um cargo. Opa, Gosta. gente, não leva pro coração. Gosta muito. E aí eu já tinha esse lance de estudar, de ensinar, por causa dessa época, e foi o trabalho que foi essa virada, assim. Eu deixei a minha vida de pobre, digamos assim, depois que eu fui para Portugal. Não por Portugal, mas pela minha cabeça ter mudado, vivendo a experiência. Se expor a novas culturas. Sim, muda muito a gente. Quando a gente sai do nosso bairro para conhecer outros bairros, Já muda. Já muda muita coisa. Sim, sim. Entendeu? E é o que eu sempre falo, né? As minhas alunas da minha mentoria, elas falam, Pri, eu não tenho dinheiro. Cara, eu morava em Pantanal, Duque de Caxias. Pesado. Pesado. E quando eu comecei a frequentar o centro do Rio de Janeiro, porque Deus abriu as portas para minhas filhas participarem de corais e tal, eu ia com sanduíche natural dentro da bolsa. Sim. Eu levava minhas filhas para visitar pontos turísticos no Rio de Janeiro com lanche dentro da bolsa e uma garrafa com água. Mas não deixava de ir, né? Mas não deixava de ir. Sim. Então, tudo é a mentalidade. Né? E isso foi o início de quando a minha vida começou a mudar. Minha vida começou a mudar aqui. Depois começou a mudar no externo. Porque quando a gente muda aqui, que é o nosso mundo... Sim. Depois eu quero falar um pouco sobre isso com você. Aí tudo muda. Sim. Né? Então, eu imagino que se você vem de família humilde... Eu também venho de família humilde, pobre e desfuncional. Não era só pobre, também era desfuncional. Tem eu cresci esse agravante, né? lidando com alcoolismo, o analfabetismo do meu pai e da minha mãe, família nordestina, já carrega na genética aquela necessidade de estar sempre procurando um lugar para desbravar, né? A gente já não nasce com essa cultura de tirar o passaporte. Não. Então, tirar o passaporte já é um avanço. Já. Viajar para o exterior, maior ainda, né? Sim, porque o brasileiro mesmo acha que nem passaporte nem é um direito dele. A maioria dos brasileiros não sabe disso. É loucura. E aí foi nesse período que a minha cabeça mudou, tanto para a questão religiosa, quanto para a questão financeira também. Então era o Felipe do bairro ali, o moleque que jogava bola, cortava cabelo. E aí quando eu voltei, já voltei com uma cabeça diferente. Para negócio, quando a gente abriu a primeira barbearia. Nesse período eu comecei a estudar sobre a mente, me interessar sobre as leis universais, sobre a importância dos paradigmas, de tudo que você entende até melhor do que eu. Então ali começou a mudar. E eu peguei pandemia também. Eu voltei de Portugal, na verdade, por causa da pandemia. E aí, quando eu cheguei no Brasil, juntando o período de Portugal e Brasil, eu fiquei 2 anos sem participar de nenhuma igreja. Lá no meu bairro nada mudou. Pantanal, irmão. Pantanal é um Não, lugar no Catarina fora também. do sistema. Nada fechou, tudo normal. Pessoal Na verdade, bebendo no bar, tudo jogando normal. sinuca. Tudo se movimentando. Na verdade, foi o ano que eu despontei. Porque eu sempre fui ligada à espiritualidade. Eu sempre tive a minha espiritualidade muito independente da igreja. Bom. Porque nos últimos anos, né, em 2019, 2020, eu fazia parte de uma igreja muito humilde, de espiritualidade, de conhecimento não tanto, mas de espiritualidade. Eles eram muito... Eu estava em outro nível porque eu vinha de outras igrejas, né? E eu fazia muitos cursos também. Não sei se você conhece o pastor Cote. Conheço. Pastor Oswaldo Lobo. São pessoas que não trabalham só com a espiritualidade. Eles também têm formações, pós-graduações. São homens viajados, são homens de cultura. E eu também... E aí, eu lembro que Deus, numa oração em casa, falou para mim assim, Priscila, essa pandemia vai mudar a história de muitas pessoas. E após a pandemia, eu vou tirar muita gente de detrás das malhadas. Eu preciso que você se prepare. Não fui profeta, nunca precisei de profeta, nunca tive essa dependência. Sim. Deus falou orando na minha consciência. Aí,
eu comecei a estudar, cara. Cara, eu era muito viciada em filme. Filme, conteúdo que não tinha... con- Conteúdos, Entretenimento, né? entretenimento. E eu comecei Uhum. a trocar. Só que eu comecei a assistir Leandro Carnal. Já comecei bem, né? Comecei a assistir Leandro Carnal, esses Uhum. filósofos. Troquei entretenimento por palestras no YouTube e livro. 2020, eu Uhum. mergulhei no autoconhecimento e na cultura, né? Nessa coisa toda. E aí minha vida realmente mudou radicalmente. Assim, não é à toa que 2021 eu me mudei de Uhum. Pantanal. Eu, na verdade, eu fui expulsa. A vitória, né? A vitória Mas máxima. o pior é que eu não planejava isso. Eu Uhum. fui expulsa de Pantanal. É mesmo. Eu perdi amigos. Porque Uhum. quando você muda a mentalidade. Quando você. Você choca, né? Você choca. A, Com o meio. a consciência coletiva, ela aponta para um destino. E eu era Uhum. chamada de Priscila doidinha. É mesmo. Eu era doida. Eu era doida de falar, de pensar e falar tudo que eu estava aprendendo. E aí Uhum. eles me expulsaram. Sim. Não fui eu que saí. Entendeu? E aí me fala, você teve essa mudança de mentalidade nesse período? Portugal, pandemia, Uhum. né? Mas aí qual foi na prática? O que você fez durante a pandemia? Já que você ficou sem ir para a igreja e tal. É, nesse período eu estava estudando muito também. Eu já estudava desde os 20 anos. Uhum. Tudo. História da religião, filosofia da religião, filosofia. E aí em Portugal, mais ainda. Quando Como eu são as voltei, igrejas em Portugal? tem As igrejas poucas evangélicas? igrejas. Sério? Tem poucas. Comparado ao Brasil, tem pouquíssimas igrejas. Tem algumas de brasileiros, mas até as de brasileiros são bem diferentes da Sim. nossa. Eles se adaptam à É, cultura, né? eu visitei uma ou outra, mas não cheguei a pertencer. Eu também não fiquei tanto tempo lá. Uhum. Fiquei 7 meses e morei em 2 cidades diferentes. Então, não tive tempo de pertencer a nenhuma. Também muito frio. Acordava de manhã, frio. É mesmo. Vou pra igreja hoje não, vou ficar em casa quietinho, muito frio. E aí, quando eu voltei pro Brasil, juntou o meu amadurecimento, essa experiência de vida, experiência profissional, pessoal. Foi muito bom pro meu casamento ter morado a gente já Imagino, vivia muito bem, mas ter morado em outro país junto foi muito bom, foi muito imagino. diferente. A gente viveu muita coisa boa viajando e tal. Passamos ano novo, Natal lá, foi bem especial, assim. E aí eu percebi que eu não dependia mais, não precisava mais pertencer a uma igreja. Que Quando eu você poderia, voltou, você já voltou com esse sentimento. sim. Aí culto ao vivo, a gente se reunindo em casa. Quando voltou a reabrir as igrejas, eu já não sentia mais aquela necessidade de estar pertencendo. Entendi. Eu já gostava muito de estudar, já tinha uma vida de devoção, já jejuava, já orava, já tinha uma certa maturidade. Minha esposa também. Também. Então, depois disso eu fui à igreja muitas vezes, vou até hoje, como a gente falava aqui em off, porém eu percebi que não precisava mais pertencer, ser da igreja tal ou ter um pastor. E foi aí que eu rescindi de fato. Conversei com a minha esposa, ela pensa muito parecido comigo também. E ela falou: não, tudo bem, a gente vai quando a gente quiser ir e tudo mais, a gente frequenta E como foi a esporadicamente. reação da sua família e seus amigos evangélicos, cristãos, né? Que praticantes Uhum. lá da religião, quando você voltou com essa decisão? O pessoal teve um pouco de dificuldade no começo. O pessoal no começo não aceitou muito bem, né? Porque na cabeça das pessoas, você pertencer a uma igreja ou não tem a ver até com o seu caráter. Sim, Se com você for certeza. uma pessoa que não pertence mais à igreja, você é visto até como alguém. Sim. O rebelde, o mau caráter, o afastado de Deus, Sim. né? No começo foi muito assim. É assim até hoje para muitas pessoas. Quem é bem próximo, que são meus pais, meus amigos, eu tenho poucos amigos mesmo, amigo, que eu chamo de amigo, que frequenta a minha casa, e minha esposa. Essas pessoas me entenderam, me entendem muito bem porque conhecem a minha caminhada. Conhece Felipe marido, Felipe pai, né? O Felipe empresário, o Felipe que é o dono da barbearia, no trato com eles, né? Então, essas pessoas mais próximas entendem super bem, né? Veem Deus, conseguem, segundo as palavras, né, deles mesmos, conseguem ver Jesus em mim mesmo que eu não pertença a uma religião. Quem é de fora, não. Quem é de fora Uhum. não consegue. É o Felipe ainda que saiu da igreja. Principalmente porque eu era muito ligado ao ministério. Sim, eu também. Não era só um irmão como você. Eu era, Era eu a era pessoa que mão de fazia muita obra, coisa, né? muito, Exato. muito. Aí tem um peso diferente, né? Não é só o irmão.
É o Felipe pregador, é o Felipe que deixou o ministério, é o Felipe que largou a mão do arado, é o Felipe que tinha um grande ministério, uma chamada, né, como dizem os mais velhos. Você vai deixar sua chamada de lado? A minha esposa sofreu um pouco. Por quê? Algumas irmãs, né, A mulheres mulher de sofre Deus, mais. diziam que ela, algumas dizem até hoje, que ela As mulheres perseguem muito as persegue, mulheres dentro que da ela não igreja. estava me apoiando, ela não estava Sendo sábia. lutando para que eu continuasse na igreja, porque ela não estava fazendo nada. Eu estava me afastando do ministério e ela não estava fazendo nada. Entende? Sendo que isso era uma coisa totalmente decisão nossa, vontade nossa, né? Opção nossa. Então foi difícil, não difícil para mim, né? Para as Para as pessoas. pessoas. Isso. Porque eu resolvi a minha vida financeira trabalhando, empreendendo. Nunca cobrei um centavo para pregar. Poderia viver disso, viajar no Brasil e Ah, até o sim, é mundo, um grande negócio. né? Poderia ser Sim. muito mais rico, ter muito mais dinheiro. Poderia também ser famoso, que é um objetivo de muita gente, ser muito famoso, né? Ter aquela coisa. Tinha época que eu pregava 3 vezes por semana. 3 vezes na semana. Segunda, quarta, domingo. Eu pregava em muitas igrejas. Muitas mesmo. E recebi 2 convites também oficiais para ser pastor também. Uma de uma igreja bem grande e uma de uma igreja média. Com salário na mesa, ó. É isso aqui. Mas realmente eu nunca quis isso para minha vida. Até quando eu estava no auge pregando, fazendo, eu nunca quis ser pastor ou viver disso. Porque eu sempre prezei muito pela minha liberdade. Então eu sempre entendi que se eu trabalhasse, se eu tivesse o meu dinheiro, meus negócios, eu poderia servir a Deus de forma voluntária, fazendo o que eu quisesse de coração. E não porque tinha compromisso com a denominação, ou não porque uma dessas igrejas pagou o meu seminário e a gente fica com aquela dívida de Sim, é gratidão. inconsciente. É uma dívida inconsciente. Exato, eu nunca quis isso. Então, esse foi meu caminho, né? Mudar de mente para mudar de realidade financeira e deixar também a questão religiosa de lado. E hoje, mais maduro é a melhor coisa do mundo, é você não ser uma pessoa religiosa. Você vê em paz, sem culpa, sem medo. Hoje eu posso viver isso. E realmente hoje não faz diferença para mim o que as pessoas que não me conhecem pensam de mim. Eu costumo falar que eu também vivi isso, Uhum, né? Que o ativismo religioso nada mais é uma forma, uma máscara emocional para esconder a falta de validação uhum, que você não tem. Por exemplo, tem muitas mulheres que defendem essa frase. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque o meu casamento acabou. Meu uhum. casamento, eu lutei 19 anos pelo meu casamento, Sozinha, provavelmente. claro, né? Eu fui viciada em drogas na Uhum, adolescência e foi lá que eu conheci o meu primeiro marido, o pai das minhas filhas. sim. Quando eu voltei para Jesus, eu estava separada dele. E eu voltei porque a igreja falou para mim que Voltou era o para ele? voltei para ele Caramba, porque a igreja falou para mim a gente vai ter que fazer um outro podcast só para que falar disso, hein? que eu precisava, criar as minhas filhas, a minha filha, eu só tinha uma filha na época, com o Uhum. pai. E fora que eu também tinha essa crença inconsciente Sim. de que Ele era o seu marido, ele você era o não meu podia mais ter marido outro, porque senão e você ia eu estar tinha que vivendo em lutar por adultério. ele. Exatamente, eu tinha que lutar por ele. Aí, dentro da constelação familiar também, eu aprendi sobre a lealdade invisível, Uhum, que é, por exemplo, eu tinha lealdade invisível à minha mãe. Minha mãe sofreu muito dentro do casamento com o meu pai. Hoje, meu pai é um homem de Deus, é cristão, uhum. depois ele se converteu. Mas durante muito tempo, meu pai era alcoólatra. Sim. E eu cresci vendo a mãe super guerreira de oração, da marcha, do poder, que visitava, que fazia, que acontecia, mas chorando dentro de Hum. casa na pia, porque meu pai era alcoólatra. Uhum. E a gente vivia numa miséria terrível. Então, qual a crença que eu herdei olhando a vida da minha mãe? A gente aprende mais Sim, vendo do que ouvindo. com certeza. Que a mulher, ela tem que ser guerreira, ela tem Uhum. que ser forte. É. E se eu me separasse, eu não estaria honrando o sacrifício da minha mãe. Uhum. Dentro da constelação, o que que a gente aprende? Você honra os seus ancestrais quando você é feliz. A quebra Uhum. de padrão não acontece só quando eu permaneço casada, mesmo sofrendo. A quebra de padrão acontece quando eu decido terminar com o casamento de forma consciente,
Pra Sim. honrar a minha mãe, que na época dela, uma mulher não podia se separar. Sim, não podia. E é isso que eu atendo muitas Imagina mulheres na nessa época da confusão Bíblia. mental. A gente, eu lido muito com isso. Entenda, você não vai honrar a sua mãe permanecendo casada Uhum. Infeliz. pra, tipo assim, se você se separar, você vai desonrar o sacrifício da sua mãe. Não, a sua mãe precisou viver aquele sacrifício, ela não tinha outra opção. É, Nessa geração a gente tem opção. sim. E assim, aí meu casamento acabou, e só acabou depois que eu fui fazer terapia. Uhum. Eu lembro que a chave virou do que eu vivia dentro da minha casa. Eu não sabia, eu julgava outras mulheres que apanhavam e voltavam para os maridos. E Uhum. eu levei vários tapas na cara. Sim. Já fui queimada de ferro. Caramba. Eu e minhas filhas já fui trocada por drogas várias vezes, que ele era dependente químico. Eu me libertei, ele ficou. E sabe o que é você ouvir das irmãs mais velhas? Minha filha, mas ele não te bate. Hum. É critério, né? Pra ser casado com Se ele não alguém. te bate, ele não é um homem adúltero. É tipo assim, sabe? Tá bom, Eu né? era muita migalha e aquilo não entrava na minha cabeça. Só que eu hoje entendo que eu era dependente emocional. Sim. Quando eu fiz um workshop sobre a personalidade perversa, no olhar de Freud, da psicanálise, Uhum. foi quando eu entendi com quem eu vivia. Quando eu vi a característica dessa personalidade. Dentro da psicanálise, se você não conhece, existem várias personalidades, né? Uhum. Tem a perversa, que é a psicopata, tem... Enfim, quando eu vi que a característica do meu marido atual se encaixava na perversidade, eu fiquei estatalada. Eu falei, ele nunca vai se converter, isso é mentira. Isso é Sim. mentira. Ele não vai se converter. Porque algumas personalidades, por estrutura mental, Uhum. não. Sim. Porque para se converter, você precisa reconhecer que tá errado. É. E algumas Precisa se estruturas arrepender, né? mentais não reconhecem. Sim. Eles não reconhecem que está errado. Para ele é o normal, né? Tá todo mundo errado. E foi fazendo terapia que eu entendi o meu lugar naquele casamento, que eu era dependente emocional. E uma mulher de oração, Uhum. que era procurada É isso que é para triste. ajudar outras mulheres. Eu orava e realmente via Deus fazer através da minha Sim. oração. Reconhecer que é dependente emocional é uma É difícil. vergonha. É. O primeiro passo da libertação é se humilhar, é descer do palco. Uhum. E é o que faz muitas mulheres permanecerem em relacionamentos abusivos dentro da igreja, é isso. Sim. Então, o que que eu tinha para me validar o meu casamento e o título de mulher guerreira de oração? É. Mulher forte, mulher Mulher de Deus. forte, Não desiste. nordestina. É. Não O diabo vai entrar na arca de um jeito ou de outro. Uhum. E sabe quando aconteceu a minha libertação? Quando eu me permiti ser fraca É isso e aí. admitir eu sou dependente emocional. É, você lutou sozinha, né? E aí foi quando eu tomei uma decisão, me separei, botei ele para fora de casa com a polícia, entrei nesse processo, enfim. E eu era de uma igreja muito grande. Nessa fase, eu já não morava em Pantanal, eu morava Uhum. na Zona Norte. Eu fazia parte de uma igreja muito grande, muito forte no Brasil. O Uhum. líder, ele é Sei. grandioso. Você já ouviu falar sobre narcisista grandioso? Ah, eu Já, sei. já estudou sobre essas personalidades? Pronto. Eu não posso citar nomes porque eu não tenho dinheiro para pagar a indenização. Não precisa, né? Mas ele é muito É poderoso. E a tão grande e igreja tão forte que dele, todo mundo sabe quem é. a igreja dele é muito poderosa. Eu trabalhava lá na intercessão. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias reagindo sobre Foi? uma Depois fala eu dele. compartilho. No meu Instagram eu posso. E aí, eu fazia parte da intercessão dessa igreja. Serva, muito obediente, muito carente de mãe. Então, eu Uhum. buscava a aprovação das líderes. Só sei disso hoje, né, gente? É, hoje fica Quando você tá claro, no hoje processo ali, fica... vivendo no inconsciente, você não. Sim, Quando nós estamos na matrix religiosa, a gente não reconhece que tá ali não. buscando validação emocional. Uhum. E aí eu pregava também. Quando eu cheguei nesse ministério, eu era: nossa, você é jovem, Deus vai te usar. É. Ai, a gente orou pedindo a Deus uma jovem usada por Deus como você. Mas quando Deus te usa de uma forma diferente, que chama mais atenção do que das antigas. É, dá briga na igreja. E aí, quando o meu casamento acabou,
eu morando no kitnet, eu recebia a cesta básica da igreja e vinha com bestinho a cesta básica. Uma igreja que gasta 60 mil reais em um final de semana de conferência. Eu fui de dentro. Uhum. Minhas filhas eram de dentro também. A gente sempre ocupou cargoszinhos, sabe? Uhum. E eu recebia a cesta básica com bichinho. Mas eu era grata. Uhum. Deus estava provendo. Né? Isso foi em 2023. Não Ó, faz muito tempo, um não. dia desse. Um dia desse. E aí, o que aconteceu? A pastora, em um WhatsApp, ela falou assim: não quero você na consagração. Eu estava sendo ameaçada, perseguida. Eu vivia na DEAN, dando parte do meu Uhum. marido, me ameaçando de morte. Ela falou: eu tenho que proteger a igreja. E se o marido está te ameaçando, se ele vir aqui fazer um escândalo, eu não posso deixar que isso aconteça na igreja. É porque é feio pra igreja, né? Mas eu podia morrer. Se É, fosse na rua, tudo bem. pois é. E aí, isso. Assim, parece que uma luz brilhou na minha frente. Eu falei, cara. E eu já tinha passado por muita coisa dentro da igreja, por Uhum. ser sempre a mulher do drogado. Eu Sim, servia como mão de obra, tem esse rótulo. mas nada mais do que isso. Uhum. E aí, eu falei, não dá mais, Deus. Mas foi uma dor muito grande para mim. Reconhecer que a igreja, Falhou com você. não é nem falhar, a igreja não me queria. Uhum. Acho que a frase é essa, a igreja não me quis. É porque A você igreja deixou de ser nunca quis uma interessante, né? mulher como eu, a não ser É. se fosse só para servir, servir, Sua servir, mão de servir, obra servir. gratuita. E aí, foi um luto para mim, tá? Sim. Foi um luto, mas foi muito bom. É. Foi O muito livramento, né? libertador. Como eles dizem. Foi muito Foi um libertador. livramento. Porque eu só comecei a trabalhar com força na minha área depois que isso aconteceu. Sim. Porque eu falei, Deus, eu gosto de cuidar de pessoas. E eu fazia isso na igreja. Uhum. Mas eu já era terapeuta, mas na minha cabeça, cuidar de pessoas era só pela A igreja. igreja, é. Ser pastora, ser Ser líder. pastor, exatamente. Uhum. E até hoje, quando me procuram, algumas religiosas falam assim: olá, tudo bem? A paz do Senhor, pastora. Aí eu, não, querida, eu acho que você entrou em Sou contato com a só, pessoa errada. Eu sou só terapeuta, essa é a minha terapeuta profissão. mesmo. Sim. E aí eu quero. Você falou que você decidiu. No meu caso, foi a dor. Uhum. A dor me fez romper. Sim. Né? No seu caso, foi se expor a uma nova cultura. Sim. Né? Mas eu quero saber de você assim. Hoje você fala muito sobre empreendedorismo. Eu quero que você explique um pouco sobre a matrix religiosa, Uhum. né? E eu quero que você me responda o seguinte: o crente ele tem ainda dificuldade em enriquecer? Tem. Tem muita. E de Eu vou, onde você eu vou acha que falar da vem isso? matrix religiosa Fala. e já falar dessa dificuldade, porque tem a ver. A religião, Pri, é o seguinte, ela é uma caixa. Pegaram o evangelho, que é uma coisa incrível, maravilhosa, Jesus, coisa mais linda que já existiu. colocaram dentro de um formato. Pegaram esse formato e falaram, ó, Deus é isso aqui, Jesus é isso aqui, e para você ser aceito diante de Deus e para você viver no centro da vontade de Deus, que eu não sei que de onde tiraram isso, você tem que caber aqui dentro. Então você tem que falar desse jeito, você tem que pensar desse jeito, você tem que se vestir desse jeito, você tem que frequentar esse ambiente. Ali acabou você. Sua identidade. Acabou. Não tem mais. Exatamente. E o que Jesus veio? O que Jesus trouxe para nós? E ele até falou sobre isso. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda as farão maiores. Então, o que Jesus estava dizendo? Gente, isso aqui, vocês vão viver a partir disso aqui. Vocês vão se desenvolver, vocês vão expandir a partir disso Isso aqui é uma referência. Exatamente. Oração do Pai Nosso mesmo. Quando vocês forem orarem, ora, Pai Nosso É que uma está no céu. referência. A gente tem que orar daquele jeito a vida Não. toda? Não. É um Um modelo. modelo para, Uma a partir inspiração. daquilo. Então, o Evangelho, a Bíblia, essencialmente, para mim é isso. É uma base a qual a gente vai desenvolver a partir dela. A gente vai expandir a nossa consciência, a gente vai se tornar... Então, o que a religião faz? Ela mata isso imediatamente. Porque ela entrega para você um formato pronto de vivência,
você não tem liberdade de pensar, você não tem liberdade de se expressar dentro Sim. do ambiente religioso e você não tem liberdade de ser quem você é. Foi o que você mais viveu de problema dentro da igreja. Acabou, a religião acabou com você. Ou seja, você não pode sonhar. E aí, por que que a religião atrapalha tanto a vida financeira e a prosperidade financeira? Porque você não pode nem se planejar para daqui a 5, 10 anos. Como que você vem de uma família pobre e você muda de realidade financeira se você não consegue nem se planejar para daqui a 5 anos? Você não pode nem fazer um plano, porque se você fizer um plano, vai dizer que você está preocupado com coisas terrenas. Você não está olhando para o alvo. Jesus vai voltar. Para que você E está não querendo está fazer plano? confiando em Deus. É. O amanhã pertence a O amanhã Deus. pertence a E Deus. aí Deus pegam sabe de tudo. todas as coisas. Não, Não se eles preocupeis usam com que a esse vez de slogan. comer. Não entendem a Bíblia. E aí tem uma coisa, que isso aqui para mim é pior, gente. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O conceito errado disso é a desgraça da vida financeira do crente, Principalmente do jovem, principalmente que do mais vem de jovem. família pobre, Se você é jovem, você é crente, vem de família pobre como eu, foi essa como frase, nós. como nós, que eu usei no vídeo. Se Isso. você ficar enfiado dentro da igreja, você vai continuar na pobreza. E quando você tiver mais velho, com 30, com 35, você vai querer ter um carro, você vai querer ajudar sua avó precisando de uma cirurgia, você vai querer fazer um passeio, uma viagem, você vai querer até ajudar na obra da igreja. E você não vai ter dinheiro. Porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é hipótese alguma você abrir mão da sua vida profissional. Nunca foi, nunca será. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é você negligenciar todas as áreas da sua vida para estar envolvido com várias atividades na igreja. Não é. Você pode sim servir na igreja como voluntário, porque você não é o pastor. Quem tem que estar na igreja todo dia é quem? Pastor. Pastor. Ele vive disso. Você serve na igreja como voluntário. Então, você pode sim servir, mas sem negligenciar as outras áreas da sua vida. Por quê? Se a vida se tratasse só de salvação, anota isso, gente. Jesus te salvava e te levava. O dia que você for lá, né, levantou a sua mãozinha, ele te salvava, levava você na mesma hora. Ele deixou você aqui na terra para você viver uma vida com propósito, viver uma vida que agrada ao Pai, levar a mensagem para outras pessoas. Jesus falou para a gente fazer discípulos, mas para você desfrutar da terra também. Foi o que Deus falou para Adão. Ó, governe, domine, usufrua da terra. Deus criou a terra pensando em nós. Mas a religião, ela fala que se você quiser viver uma vida boa na terra, se você quiser ter conforto, se você quiser usufruir, fazer boas viagens, ter um celular bom, andar num carro bom, ter um ar-condicionado na sua casa, você já está querendo se preocupar com coisas terrenas. E se você falar que tem uma reserva financeira de emergência, fala que é acumular tesouro na terra. Sim. Então a religião, ela desgraça a vida financeira com as narrativas que ela bota na nossa cabeça. Do que é buscar o reino de Deus, do que é priorizar as coisas de Deus. Então, isso faz com que a gente tenha um país super pobre. Sim. Porque o país é muito crente, católico e crente. Sim. É verdade. Eu estava lendo umas pesquisas e a maior religião do Brasil é a religião cristã. A Sim, católica em primeiro lugar e depois a evangélica. E ainda assim o índice de pobreza é gigantesca. Então sim, tem alguma coisa que não tá batendo. exato. A igreja não deu certo. A igreja física no Brasil não deu certo. Gente, complementando alguns dados dela. 21 igrejas são abertas por dia no Brasil. Por dia. Misericórdia. Então, tem mais igreja no Brasil do que escola e hospital juntos. Então, por que que o nosso país é um dos países mais pobres que tem, do nosso tamanho, deveria ser muito melhor, muito mais desenvolvido? Por que que o Brasil é um país super, olha só, é um país muito pobre, super violento e super corrupto, com o tanto de igreja que tem? Isso é só culpa da igreja? Não, não estou falando Não, isso. não. Não é porque quando eu era líder da EBD, eu fazia muitas conferências de educação e eu Uhum, trazia líderes, pastores que também tinham formações sim, acadêmicas ou profissões para participar dessas conferências. Cara, dava trabalho pro povo participar.
Sim. Se fosse uma conferência de avivamento, de Poder, poder, de revelação. glória, lotado. Sim. Mas as conferências da EBD que eu organizava, dava muito trabalho pro Quase que povo tinha que vir. pagar o irmão para ele se inscrever, Sim, né? com certeza. E para até líderes de departamento, Sim. É cultural, entendeu? né? É cultural. Cultural. E assim, eu quero falar também aqui, passei a minha vida toda dentro da igreja, né? Uhum. 4 anos apenas que eu passei na adolescência fora dela. Então, eu passei por várias igrejas. E assim, eu acho, não sei se você concorda comigo, vou fazer 40 anos. A igreja raiz mesmo, no início, eu sou da Assembleia, eu fui da Uhum. Assembleia. Cara, foi lá que eu aprendi a falar em público. Sim. Foi lá que eu aprendi, foi lá que minhas filhas aprenderam a tocar instrumento. Hoje Sim. não tem mais isso. É uma escola, é. A igreja raiz sempre foi uma escola, né? Era. Sim. Hoje mudou muito. Mudou bastante. Minha filha hoje é uma social media, Uhum. né? Porque ela tem uma profissão, ela vive disso porque ela aprendeu fazendo Bacana. arte pro pastor, Uhum. entendeu? Pra igreja. Só que hoje existem as audições. A igreja não pega mais uma pessoa que não sabe de nada para ensinar. É, as maiores não, já tem que chegar sabendo. Você já tem que ser. Louvor também. Sim, né? Verdade. Mas eu acho que não é só as maiores, não. Eu não tô falando que tem que ter ordem, que tem que ter uma pessoa que saiba mais que o outro. Uhum. Mas eu acho que tá mais difícil hoje você chegar lá, um Zé Ninguém, E ter a e se oportunidade de se desenvolver lá desenvolver. dentro. Não, É, tá bem difícil. verdade. Tá bem difícil. Porque hoje eu só estou aqui falando, sem ter vergonha com a câmera, falo bem no microfone, dou palestra. Sim. Porque a igreja raiz, a Assembleia de Deus de antigamente, desde pequenininha, sabe aquelas coisas doidas dos cultos que vamos dar oportunidade pra irmã fulana, do nada. E você Uhum. fica pronta na hora, irmã. Eu já fui Ficou de treinada, assembleia também. acabou. E, O ma- músico tem que pegar o tom na hora que a irmã tá. se você for conversar com os maiores profissionais da atualidade, eles vieram da igreja da Assembleia de Deus, Sim, antiga ali, né? E hoje muita coisa sim. mudou, né? E assim, a igreja Demais. trouxe muita coisa boa pra minha vida. Sim. Mas a gente tá falando aqui de uma realidade que as pessoas não querem admitir. E quando a gente fala isso, sabe o que eu escuto? Olha pra Jesus, irmã. Aí eu fico, mas Jesus tá onde, minha filha? Não tá nas pessoas, não, é? É. Tá na parede, tá no microfone. Jesus tá onde? Me explique onde tá Jesus dentro da igreja. Porque se eu não olhar para as pessoas, uma coisa é um novo convertido. Tu tá vindo cheio de problema com as Sim. tuas crenças e tal, não sei o quê. Mas 5 anos, 10 anos, e você continua com o mesmo comportamento fofoqueiro, que o povo da igreja mete muito Sim, pau cara. nos pecados da carne. Sim. Mas e os pecados emocionais? A Sim. fofoca, a gula, a mentira, a Uhum. defraudação emocional, Panela. machismo, muito, principalmente vindo das mulheres. Panela absurda na igreja. Então, isso também é pecado, tá, minha irmã? Se você É. não sabe disso, tá aprendendo agora. Enfim. Mas e aí que tá? Como que você ajuda as pessoas a sair dessa matrix? Através do conhecimento, principalmente. Onde que você aprendeu esse conceito matrix? A Matrix é um apelido que a gente deu para essa cegueira Sim. mental que as pessoas acabam adquirindo dentro da religião. No Porque- seu caso, a matrix religiosa, mas a Uhum. matrix vem também de você acreditar que o que você vive Exatamente. é, O mundo, é você acha absoluto, que... é o seu destino exatamente. pronto, e acabou. Porque o crente tem isso, né? Ele acha que o mundo é o que ele vive dentro daquele multiverso, daquela bolha, né? É. Daquela bolinha. E eu já fui assim, você Também, já né? foi assim também. O que é muito triste, né? Porque quando a gente olha pro evangelho, Jesus está falando pra gente ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. Né? E a gente tem muito mais utilidade fora do ambiente religioso para o reino do que Sim. dentro da igreja. Uma vez, eu trabalhei para uma candidata e era todo mundo crente. Meu Deus do céu, que horror. Ah, não dá não. É Que difícil. né? coisa horrorosa. E aí, eu sempre andei com mulheres mais velhas e aí a gente foi fazer um trabalho, uma ação perto de uma Cracolândia lá no centro de Caxias, ali perto da favela do Lixão. Uhum. E aí a gente tava indo pra van pra voltar pra Uhum. sede e tinha uma dependente química, não chama de cracuda não, querida.
Chamar não é feio pra caramba, principalmente se você é crente. É horrível chamar um dependente químico de drogado. Tinha uma dependente química usando droga, fumando crack, atrás da van. E aí todo mundo chegou, os crentes. Tudo aí, não sei o quê. E eu olhei assim, bati na van. Amor, a gente vai sair. Não sou boazinha não, tá? Ó, meus beijos vira logo. Se eu ficar reatada, minha filha, a raiz pernambucana aparece logo. Não sou boazinha, não sou legal, não sou zen. Não sou a terapeuta de Damasceno. Não sou, irmão. Mas, acho que tem crente que se aprender um pouquinho de educação já ajuda, né? Sim. E eu bati amor, a gente vai precisar sair, tá? Ela levantou, escondeu o cachimbo, ficou assim, muito magra, muito suja, fedendo muito. E aí, ela levantou, quando ela saiu, se afastou, ela, desculpa. Aí, todo mundo, tá bom, não sei o quê. Quando ela andou mais um pouquinho, ei, vem cá. Puxei ela pelo pulso. Deixa eu te dar um abraço, pra tu não passar na minha vida assim à toa. Abracei ela. Isso pra mim é muito comum, sempre foi. Nunca foi nada... Nunca foi nada planejado, eu sou muito do toque. E eu dei um abraço nela, né? E também, se o Senhor não tivesse me alcançado, eu poderia estar igual a ela. Quando eu fui dependente química, eu não cheguei a essa realidade. Eu era aquela dependente química recreativa. Eu usava finais de semana, trabalhava. Boa, né? E nunca é de boa, vício nenhum. Mas boa. eu não virei uma moradora de rua, né? Inclusive, quando eu conheci o pai das minhas filhas, eu fumava maconha. E através dele eu comecei a fumar crack. A dependência emocional, ela tem vários, né? Mas enfim. Várias camadas. E aí dei um abraço nela, bem forte, ela foi embora. Quando eu entrei dentro da van, a irmã do manto tava se acabando de chorar e falando de mistério. Aí eu olhei, o que foi, irmã? Deus tem coisa muito grande pra tua vida. Meu Deus, mas só porque eu abracei uma dependente química, eu fiquei abismada com aquilo. Que realidade de evangelho é esse que esse povo vive, gente? Que espiritualidade é essa, medíocre, que abraçar um dependente químico... É uma coisa tão incrível assim. É tão poderoso. É tão especial, gente, tão incomum, né? Eu fiquei passada, irmão, de verdade. É porque nunca leram os evangelhos direito, né? Sem os óculos da religião. Eu uso essa expressão, né? Sem os óculos da religião. Não lê a Bíblia. Já lê a Bíblia com óculos da igreja. Por isso. É difícil. E aí, hoje, você tem uma mentoria, né? Sim. Agora a gente... Mas essa mentoria, as pessoas o público que procura é mais o público cristão mesmo, assim, religioso ou não? A grande maioria pelos conteúdos que eu faço, né? A mentoria não é para todo mundo também. Eu sou terapeuta, Você é terapeuta em qual ferramenta? Terapia cognitiva comportamental. PNL, é o que eu mais gosto. Trabalha com PNL? PNL também. Eu fiz psicanálise também, só a nível de conhecimento, mas eu gosto de TCC. É o que eu gosto mais. Mas sou curioso. Sim. Eu sou curioso pra caramba. Mas o que eu domino mais é TCC, né? A mentoria, a pessoa tem que ter pelo menos alguma condição cognitiva, vamos dizer assim. Não, a gente não tem como aceitar todo mundo porque é uma coisa que eu dedico. Você atende como terapeuta, sabe como é que é. É um período mais longo. Então a gente é individual. Sim. Então a mentoria já é uma coisa mais assim. A gente está fazendo alguns e-books também agora. Legal. Assim, uns produtos mais acessíveis também. E conteúdo gratuito a gente tem demais, bastante, né? é só Mês seguir, passado. né? Como foi essa questão do boom na internet? Teve uma semana que eu vi, você tava com 10 mil e pouco. Na outra semana já tava com 30 mil seguidores. Foi um pouco muito rápido, né? Rápido. E tem aí, a ver com os assuntos, aí né? é muito engraçado que os religiosos, né? Como eu já fui bastante, eles espiritualizam tudo. Porque não pode ser Deus dando crescimento a ele, minha gente. Isso já que o povo, vocês espiritualizam já que tudo, vocês né? espiritualizam tudo... Vamos falar que é Deus também que tá dando crescimento. Não, porque quando é do diabo, cresce mais rápido. É uma crença. Já vamos falar que é verdade. Não, porque é do diabo. Tudo que é do diabo cresce mais rápido. Como que você prega um Deus criador do universo, sustentador de tudo?
e você carrega a crença que tudo que tá dando certo, tá É do crescendo, diabo. é só do A diabo. pessoa ganhou dinheiro rápido, tá fazendo alguma coisa errada. Tudo. Inclusive, quando eu comecei a gravar, eu sempre pensei o seguinte, inclusive você que tá começando a gravar, né, conteúdo, a gente tá nessa sala aqui, né? Hum. Se você faz um vídeo, 100 pessoas assistem, 100 pessoas não cabem nessa sala. Eu sempre pensei muito assim. Às vezes a gente fica muito preocupado com milhões, né? Que a gente Sim. olha lá a A Virgínia comparação. ou o Neymar. A Exato. comparação paralisa muita gente. Exatamente. Então eu É. falei, eu vou começar a gravar, vou postar de coração o que eu Uhum. penso, o que eu já converso com as pessoas, independente do resultado que vai dar. E foi o que eu fiz. Comecei a gravar no TikTok, vídeo lá com tá. 200 visualizações, 500 e tal. Beleza. Uhum. Comecei a postar no Instagram, aí no TikTok teve um que começou a dar 500, 1.000, 700. Sério? No Então Instagram começou também. no TikTok. Comecei no TikTok, e aí depois, quando eu comecei a postar no Instagram, aí o Instagram acabou passando no TikTok, né? Acabou passando bastante, né? E aí no Instagram começou a surgir uma comunidade orgânica. Uhum. Começou uma identificação das pessoas, caramba. Poxa, e Uhum. tal, esse cara aí fala o que eu penso. Não é tanta loucura assim, Seu vídeo né? vídeo necessário. Uhum. Caramba, eu sempre pensei assim, mas não tinha coragem de falar. Porque, É. querendo ou não, irmã, eu falo algumas coisas que alguém que pertence ao sistema não pode falar. Sim. Não pode, porque tem igreja, porque tem pastor, porque tem bandeira por trás. Como eu não tenho bandeira de nada, a não ser da verdade do Não, evangelho, olha eu só, posso de falar. acordo com um comentário que eu vi hoje, Ah, você, por não ter bandeira religiosa, não era nem pra estar falando da Bíblia, tá? é. Tava lá no Tem esse comentário. preconceito também, né? É. Se você não é pastor, então você não tem compromisso com as pessoas, né? Isso, justamente isso É. que Sim, estavam rola falando esses lá. comentários. Aí, eu digo o seguinte, tem compromisso maior do que com a verdade? Ué, e a Ou com pastora que me Deus? botou pra fora lá do ministério teve algum compromisso com a minha vida, com a minha É. casa, com as minhas filhas, se eu ia comer, se eu ia pagar o aluguel? Exato. E várias outras situações que eu Sim. vi e vivi. Uhum. E tá tudo bem. Assim, eu não, muita gente me tira como a magoada, a Uhum. ferida. Gente, é só a minha história. Não, mas isso que você Muita falou é gente deu importante. bem dentro Todo da mundo que igreja, tá tudo sai bem. é ferido e Não, magoado. Já percebeu? É o que eu mais todo mundo que discorda do vídeo, não discorda mas se a trazendo gente um é ponto. ferido e magoado, alguém feriu. Alguém fez então alguma coisa? É. Agora, não quer dizer que essa seja a sua identidade, né? Claro que Você não. foi ferida e magoada. Beleza. Fui, Não quer vivi dizer meu que você. luto. Não E quer tá- dizer que você seja isso. Ou que tudo que você fala hoje é proveniente desse Claro sentimento. que não. É. E assim, eu falo pra você, vai à igreja. Você Sim. vai pra igreja, você gosta, se sente bem lá, vá, mas vai estudar também. Sim, sim. Tira um tempo, vá terminar o ensino fundamental, vá Exato. terminar o ensino médio, vá procurar uma faculdade. Não dependa da igreja. Vai estudar, cara, vai ler outros Isso aí. Vai livros, viajar conhecer um outros pouco. ambientes. Cansei Isso quando aí. eu era líder dentro da igreja. Era um absurdo se eu faltasse um compromisso dentro da igreja para ir para outro ambiente, mesmo que fosse para buscar conhecimento. Não, Eu era não muito pode, criticada. não pode. Uma vez uma pastora falou para mim: "Não dá para confiar em você, você não veste a camisa da igreja". Com Olha. essas palavras. É. A igreja com 10 membros. Uma igreja pequena. A obra de Deus não pode padecer, você tá largando. Como se Deus dependesse de mim para alguma coisa, né? Precisasse da Pelo sua amor mão, de né? Deus. É. Não, é complicado. E deixa eu te falar. Aí teve o boom, né? Você fala muito sobre essa independência espiritual. Como que funciona essa independência espiritual na prática? Como que você desenvolve a sua espiritualidade no dia a dia? Legal, bacana, boa pergunta. Jesus pregou muito sobre isso. Muito, muito. Eu devo ter lido os 4 evangelhos mais 150 vezes. É o mínimo, você era pregador, né? Mas olha, umas 50 vezes eu li depois de ter despertado. Porque eu voltei para reler, só que sem os óculos. Eu tirei óculos da igreja, Uhum. as narrativas, e Sim. foi só eu, Felipe, lendo. E Uhum. quando eu digo lendo, é estudando, né? Não é só ler de carreirinha. Claro. Estudar. E Jesus sempre trouxe para si tudo. Palavras de Jesus. Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou sumo sacerdote, sou bom pastor. O único intermediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus veio numa época que tinha uma forte pressão religiosa, tinha um domínio, tinha um monopólio religioso. Então, ele se reunia nas casas e ele sempre trazia muito para si. Sim. Ele sempre ensinou muito isso. Sim. Quem vê ao Pai, vem a mim. Pô, Felipe, como que você tá pedindo para ver o Pai, cara? O Pai tá aqui, ó. Quem vem a mim vê o Pai, quem me vê o Pai. Então, ele sempre trouxe para si. Para mim, ser independente espiritual
é você focar na pessoa de Jesus. Procurar entender quem ele é, o que ele falou, o que ele pensava, o que é importante para ele, não para a igreja, não para a denominação, não. O que Jesus se importava? O que fazia sentido para ele? O que ele falou mais? O que ele gastava mais energia fazendo? Se você se preocupar com isso, você vai perceber que você vai amadurecer e o seu nível de dependência vai diminuir. Com certeza. Você pode até fazer parte de uma igreja e ter um pastor, mas se Claro. você se aprofunda em Jesus, seu nível de dependência faz isso aqui. Com certeza. Até o ponto de você chegar e perceber e falar assim, eu posso participar de uma igreja o resto da minha vida se eu quiser, Sim, mas eu não dependo dela. sim. Aí você vai passar menos situações, você vai passar menos raiva, É. você não vai aceitar Vai o pecar domínio. menos, inclusive, tá? Não vai aceitar o Por domínio de incrível que ninguém. pareça. Não vai aceitar um absurdo que um líder falar, que um pastor falar. Quando eu passei esse processo, né, da minha separação, depois de alguns meses eu fiz um evento Uhum. e deu muito certo o evento, né? Era um evento onde eu levei vários palestrantes, todos evangélicos, pastores, pastora, mas gente desenvolvido emocionalmente. E rolou a maior fofoca lá na igreja. Eles tinham tempo para isso. E eu Aham. soube que rolou print do meu evento, vídeo meu nos grupos. E a pastora falou do altar, porque algumas pessoas da igreja foi. E ela falou Aham. do altar. Esse povo rebeliado que faz evento sem estar debaixo de uma cobertura Não espiritual. existe isso. Aí eu falei, mas Deus, se eu fiz e cobrei, Aham. era um trabalho. Sim. Eu falei, Deus, mas se eu fosse vender bala lá na esquina lá da igreja, que bomba às quinta-feira, lotado às quinta-feira, Hum. eu ia precisar da bênção de alguém pra vender bala? Se eu fosse montar minha barraquinha de mãe solteira, de mulher separada, pra vender o meu bolinho, me ajude a fazer minha feirinha, eu ia precisar pedir a bênção de alguém? Não ia, né? É esse o lugar que o sistema, que algumas pessoas do sistema religioso você queria me esteja. ver? Desculpa. Olha o beiço, eu chupo logo um beiço, viro logo beiço. Desculpa, não vão me ver assim. Sim. Não, e eles podem fazer o que eles quiserem, né? Os Eu não eventos que quiserem, preciso. cobrar quanto Eu quiserem. não preciso de uma bênção, de uma autorização de De um ninguém. líder religioso para enriquecer, prosperar e fazer o meu trabalho e cobrar por isso. Com certeza. Agora, se eu tiver um líder para falar assim, ora por mim, eu vou fazer tal projeto, intercede por mim, Uhum. aí é outra história. Sim. Mas permissão para fazer, Não. isso é um absurdo, gente. Não entra na Pois minha é. cabeça. As pessoas pedem pra tudo, pede pra casar, pede pra mudar de emprego, pede pra fazer tudo. Isso não existe. Exatamente. Isso não existe. Você acha que a espiritualidade pode estar sendo usada como desculpa para não prosperar e enriquecer? Porque eu acho que riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes, você acha? Ou não? Me dá o teu ponto. Porque existe o Essencialmente, sim. próspero que Aham. não é rico. Ele é próspero, ele tem saúde física, a Uhum. família tá ok, as contas estão pagas, tudo naquela medida que ele consegue mentalmente alcançar. Ele é próspero na realidade Sim. dele. E tem o rico, Sim. que é rico e tem paz de espírito, família ok, tudo na bênção. Porque existe o rico que não é próspero. Também. Existe o rico depressivo, existe o rico suicida, existe o rico caloteiro. Sim. Então, eu acho que riqueza é quem tem dinheiro e prosperidade é quem encontra equilíbrio dentro da sua realidade. Sim. O que é que você acha sobre isso? Eu acho Quero ouvir isso. sua opinião. Não, exato. Você é o cara do contra, você tem que discordar, Não. você tem que dar outra conversa. De fato, riqueza não é prosperidade. É. Mas uma pessoa próspera, e prosperar envolve tudo, como você colocou, ela também vai bem financeiramente. Uhum. Porque para mim, prosperidade é você ir bem em todas as áreas da sua vida. Uhum. Para mim é isso. Para mim não, né? Para a própria Bíblia. Então, Jesus veio para que a gente tivesse qual tipo de vida? Vida em abundância. Sim. Em qual área? Em todas. Amém, sim. Você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Não quer dizer que você vai ser multimilionária. Uhum. Mas, para mim, uma pessoa... Até porque nem todo mundo suportaria isso. Claro, mas... Eu acredito muito que Deus dá aquilo que a gente pode suportar. Sim. Porque a responsa de um milionário, irmão, não é pra qualquer um. Você Eu gosta já do Thiago acredito. Brunet? Sim, Eu sim. gosto. Gosto Sim. do Thiago Brunet. Sim. Eu consigo ouvi-lo.
Uhum. Acho ele bastante coerente. Eu já não consigo mais tanto hoje, mas eu gosto Eu e gosto de reconheço. ouvi-lo ainda, Sim. sempre que eu posso. E ele fala muito sobre isso. O que você está orando, pedindo a Deus em relação a finanças? Você tem Uhum. condições emocionais de Então, lidar? mas eu já penso o seguinte: eu acho que você deve procurar Sim, se tornar a pessoa apta para acessar aquilo. exatamente. E não dizer, Sim, Senhor, lógico, não. se Não for quero, para não me mim. dê porque eu não tô pronto. Não. Exatamente. Esteja, né? Se Isso aí. prepare, amadureça, Sim, sim, evolui. Porque eu sim. acho que a prosperidade não é Deus que vai te dar, é você que vai acessar. Se tornando a pessoa apta para viver Isso aquilo. aí. Né? Então eu sei que eu posso ter R$ 1 bilhão que eu vou ter a mesma mulher. Que eu vou Sim. continuar tratando a minha mãe do mesmo jeito. Então eu já me sinto apto para isso. Mas eu me preparei no amadurecimento, no enraizamento no evangelho. Tem gente que hoje não pode, mas pode se preparar para daqui a alguns Sim. anos, né? Poder estar vivendo isso. Mas prosperar para mim envolve a vida de forma geral, né? Sim. Eu quero te perguntar uma coisa. Como que você lida com as críticas que você está recebendo? Você dorme bem? Tipo assim, Total, dorme total. bem? Ou N- fica pensando, fica Não, remoendo? não, Não. não, não. De forma nenhuma. Quando você está na internet, você está exposto. Eu já estou na internet há muito tempo, na minha área de Ah, barbearia. sim. Então eu já lido com a internet há muito tempo. Aliás, tudo que alguém decide fazer, sempre vai ter alguém para criticar, né? Exatamente. E na internet isso está exposto para o mundo inteiro. Então, realmente, esse tipo de conteúdo vai ter mais crítica, vai ter mais gente reclamando. Mas eu realmente eu não ligo, eu não me importo. Eu ouço, eu vejo, quando alguém discorda de mim, na moral, trazendo um Como o ponto, pastor que trazendo, comentou, né? eu comento. Inclusive, eu vou Eu fazer vi uma lá o seu sequência de comentário. debate com alguns pastores e tal. Eu não tenho problema que discorde de mim. Agora, quando o cara chega ofendendo, falando qualquer coisa, eu simplesmente ignoro. Porque eu sei que eu não sou aquilo. E também sei que eu nem sou tão bom quanto dizem também nos comentários. Sim, Sabe? sim. Porque tem um pessoal que perde a mão também no elogio. É o povo carente. Tá na Aí, igreja procurando entendeu? Que é alguém um guru. que é um guru. Felipe, abre a sua igreja. Você é gênio. Nossa, Vocês. O gente. que eu faço? Desse Eu jeito. ignoro É. esse, igual eu ignoro também aquele que fala uma coisa que eu não sou. Falou uma coisa que eu não sou muito boa, eu ignoro. Falou uma coisa que eu não sou muito boa também, discordou de mim na moral, quer debater, aí eu dou atenção, Uma converso, discussão sadia, sem problema nenhum. inteligente, Eu lido super de coerente. minha esposa, ela fala, cara, não sei como É você mulher, né? consegue. O Mulher. pessoal te xingando, falando isso, falando aquilo, me ameaçando. Mas eu acho que depois que tu se tornou essa pessoa, e principalmente que na minha fé foi Deus que deu esse crescimento a ele, na Amém. sua foi o diabo. Na minha foi Deus. Eu acho que ela se tornou até mais crente, né? Que tem que orar muito por você, né? Sim. Não, eu tô mais vigilante. Tô mais vigilante com o que eu falo, aonde eu ando, evito algumas coisas. Porque, querendo ou não, a gente teve 7 milhões de visualizações no mês passado. Querendo ou não, você começa a se tornar referência para algumas pessoas. Eu já era para ali, na minha bolha. Agora deu uma expandida. Você é Então, um líder para muita gente, né? na prática acaba sendo. Não, Então, eu sei sim, que as pessoas tem um precisam. peso. As Uhum. pessoas buscam um guru Sim, e em você encontrou um líder, né? amém. Querendo ou não, agora, como eu acho que eu ainda tenho um pouquinho da irmã do coque dentro de mim, você Não virou perde pastor de nunca. todo jeito. É, A sim, igreja sim, tá ali. sim. Porque eu tenho um workshop, tá até passando aqui, Uhum. que eu relutei muito, eu queria fazer um workshop mais neutro, eu não queria envolver religião, eu não Bacana, hein? queria falar É de pra mulher Deus só? só para mulheres. Bacana. Eu não queria falar de Deus, eu não queria orar, eu queria Tem fazer um como, né? negócio técnico. Foi um fiasco o primeiro. Aham. Foi um fiasco. O segundo, eu me humilhei mais uma vez, buscando equilíbrio no Senhor. Eu Aham. falei: o que o senhor quer que eu faça? Fale logo o que o senhor quer que eu faça. Aí o Senhor falou assim pra mim: mas tu não sempre pregou? Tu não pode pregar, não, de uma forma Sim. disfarçada? Tu não pode botar eu lá, Aham. não, de alguma forma? Eu, tá bom. Aí peguei a Bíblia no meio do workshop. Tinha algumas músicas seculares tocando, eu pregando e Beyoncé de fundo. Eu falei, Jesus, que eu gosto de algumas músicas dela, que dá Aham. aquele empoderamento feminino, não sei o quê. Aí eu peguei a Bíblia, abri e Ah, porque isso não falei, pode também não, rapaz. menino, Só nem me que... fale. Peguei a Bíblia, abri e falei sobre Jabes. Aham.
adultas podem. E quando falei ali sobre Sim, Jabes, né? E muito engraçado que quando iniciei, eu falei, eu vou abrir a Bíblia aqui, mas não fique desesperada não, tá? Que a Bíblia é pra todo mundo. Você é sim, macumbeira, a Bíblia é pra tu também. sim. Cara, o workshop foi um sucesso. Eu trabalho com Graças a ferramentas Deus. práticas, Sim, foi lindo. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça mesmo? então tá bom. O Senhor quer que eu pregue? Pregar, É porque você palestrar, tá dar alcançando palestra, um lugar que, né, dar palestra, de né? dentro da igreja você não alcançaria. E eu leio a Bíblia com um Uhum. olhar, com a ótica emocional. Eu Sim, lido com os personagens como pessoas, sim, né? Que foram pessoas, né? E na sim, igreja a gente aprende muito a olhar para os personagens como se fossem super-heróis. sim. E aí foi um sucesso meu workshop. Benção. Tipo assim, minha mentoria não é baratinha, não é para qualquer Uhum. uma. Eu sempre digo, eu não sou qualquer terapeuta e nem terapeuta de qualquer uma. Sim, E vender mentoria no Pix é difícil. é difícil. Até E porque você aí, tá você tá no meio que a gente tem também muita gente, né, mais sou, conhecida, muita gente sou grande. É. muito pequenininha. E ali Mas você é eu falei, você, cara, né? Deus, é isso que o senhor quer que eu faça? Então, a irmã do Coque aqui falando, né? Então acaba que você virou um pastor Uhum. desse Sim, sim. pessoal, dos feridos, como vocês gostam de Ou falar, dos né? Os desigrejados, o que desigrejados. quiser Eles têm ser. pastor aí, minha filha, Domingos, fique tranquila, tá vendo que Deus trabalha? Só não é do seu jeito, É, só não é do seu molde, pois né? é. Mas Deus faz. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma Não, coisa? só Venda aí o seu agradecer. jabá. Seu Instagram vai Já aparecer aqui tá na vendendo aí, ó, já tela. tá vendido. Obrigado Muito pelo espaço, obrigada, obrigado pelo seu tá? tempo, Deus te pelo abençoe convite. muito, que o Senhor te faça crescer, que Ele te guarde, que Ele te cubra com os anjos dele, ele, a Amém. sua esposa, seus filhos. Você tem um, né? Tem um só. Tem um, vai ter mais, tá muito Vai novinho não, que ainda. isso. Tem que planejar. Ele é o homem do É, planejamento. exatamente. E que esse podcast tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, comenta. Se não gostou, pode comentar também, Isso, pode né? Que a discordar aí. gente, lógico, aqui é o lugar que você pode discordar, tá? E eu espero que você volte. Falei para Amém. você em off. Eu espero que quando sua marca, domingo, sua mentoria estiver aí valendo milhões e eu te convidar novamente, eu vou jogar na sua cara, A gente viu? vem, né? Vou jogar na sua cara. Tá Olha, gravado, ela tá. falou até gravado agora pra não ter. É, você vai vir de Com novo, certeza. A tá gente bom? tem ali ponto aqui, a gente chega de Vai helicóptero, chegar sim. tranquilo. Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês que assistiram aqui. Um prazerzão. Obrigado pela recepção de todo mundo aí. Foi um Sua prazer. mentoria não é só para homens, né? Não, homens e mulheres. Perfeito. Qualquer um queira desenvolver relacionamento, vida financeira, propósito, espiritualidade, é para essas Eu pessoas. acho que você também deveria, não sei se sua mentoria se encaixa para jovens, você fala muito para jovens, Sim, né? sim, também. Essa questão Sim. do casamento, do noivado, do A namoro. gente vai fazer um e-book, né? Como se planejar para casar sem passar dificuldade à toa. Ai, meu Deus, Jesus, compra esse e-book, gente. Pelo amor de Deus, chega, chega. Chega de Sim. divórcio. E Ó, a são 3 maioria dos e-books. divórcios dos crentes É falta de planejamento. é, Não deveria nem ter acontecido, ó. Como deixar de ser um crente pobre? Como encontrar uma igreja saudável para pertencer? Como se planejar para casar sem passar aperto? 3 e-books tranquilos, acessíveis aí. Porta de entrada para quem quiser também caminhar depois na mentoria, né? Para já chegar com uma cabeça melhor. tem que ter um pouquinho de cognitivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Obrigada a você que ficou até aqui. Compartilha o nosso podcast. O podcast Alma Sagrada não é o dono da verdade, Isso aí. né? Aqui a gente discute ideias, né? A minha fé é a fé cristã. Eu amo a Cristo, sou grata a Deus por tudo que ele fez. Ele morreu na cruz por mim, morreu na cruz pelo Domingues, e disso a Certeza. gente não abre mão, tá? Nunca. Então, até o próximo episódio do Alma Sagrada. E não esqueça, você é sagrado, tá? Não é a parede, não é o teto. Você é a pessoa mais importante para Deus.